Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Nosso convidado é Nuno Davi, diretor comercial e de marketing da seguradora MAG. E teremos os comentários de Francisco Galiza, nosso comentarista econômico. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Grande abraço. Galiza, e quais são os seus comentários? Paulo, tá aí um assunto novo. A palavra ChatGPT, entre outras, já entrou no vocabulário comum de muitas pessoas. Talvez seja o termo mais popular, mais lembrado pelo leigo, ao se referir à inteligência artificial. A ideia de que muitas tarefas atualmente realizadas pelo ser humano poderão, no futuro, ou talvez no presente, breve, ser substituídas por uma máquina, Paulo, deslumbra, mas também assusta, Paulo, e assusta muita gente. Eu acho que a conversa com o Nuno vai nessa direção, para ele esclarecer até que ponto esses temores são válidos ou não, e que influência isso pode ter no mercado de seguros, agora e no futuro também. Então, acho que a conversa vai ser bem oportuna. Muito bom, Galiza. Nuno, seja bem-vindo ao Panorama do Seguro. É muito bom tê-lo aqui para falar desse tema que é tão pungente, como você mesmo nos disse nos bastidores, um tema da atualidade, não do futuro. Bom, eu queria que você falasse para a gente, explicasse para quem é leigo, né, como a inteligência artificial poderá interagir no mercado de seguros. Paulo, Galiza, antes de mais nada, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite para falar de um assunto que na MAG tem sido extremamente importante desde há algum tempo. Mas vamos falar sobre inteligência artificial de uma maneira um pouquinho mais ampla. É uma disciplina, na realidade, bastante antiga. Fala-se de inteligência artificial desde os anos 50. E os estudos e as aplicações mais antigas, elas datam efetivamente dessas décadas de 50 e de 60. Entretanto, foi o desenvolvimento da economia digital que trouxe maior relevância e aplicabilidade concreta para essas teorias. É a partir do momento em que tu começas a criar uma sociedade que é baseada em dados, ou seja, em que tu passaste pelo processo de digitalização dos processos e dos relacionamentos e tudo mais, que tu começas a criar bancos de dados tão grandes que começam a gerar uma oportunidade de tratamento que antes era inédita. E, por outro lado, tu precisaste de ter o desenvolvimento de uma capacidade de computação que nós não tínhamos antes. O termo computação quântica é um termo que ainda é pouco usado, mas nós hoje já temos alguns grandes desses big techs, não é? Google, Apple, Microsoft, que já têm experimentos alargados em computação quântica. Não foi preciso, no entanto, chegarmos nesse nível de capacidade de computação para que nós conseguíssemos começar a utilizar a quantidade de dados que foi crescentemente usada na sociedade, criada e usada na sociedade, para podermos começar a ter modelos de machine learning. Esses modelos de machine learning faziam correlação entre dados, grandes quantidades de dados, e começavam a estabelecer que se a variável A tinha uma tendência X e a variável B acompanhava esta tendência, havia, portanto, uma correlação entre essas duas variáveis. Os modelos que evoluíram a partir do machine learning são aqueles modelos que nós chamamos de deep learning. E é na base desse desenvolvimento grande que nós começámos a ter modelos em que a correlação não era entre duas ou três variáveis, ou entre 20 variáveis, mas passou a ser possível de realizar entre centenas, milhares de variáveis. Isso faz com que tu evoluas de uma lógica de correlação para uma lógica que se aproxima da causalidade. E é quando tu começas a estabelecer relações de causalidade, tu começas a ter um grande poder da inteligência artificial. Porque ela tem, de um lado, a disponibilidade de milhares e milhares, milhões de dados, e crescendo, e, por outro lado, a capacidade computacional que permite estabelecer modelos matemáticos, primeiro de correlação, mas depois de causalidade probabilística. Isso é a disrupção que nós estamos a assistir. Então, a inteligência artificial é a evolução de uma tese antiga, de um estudo antigo, com décadas, de quase uma centena de anos, mas que agora está a ser possível de ser utilizado em larga escala na sociedade e em muitas indústrias. Nuno, e o mercado de seguros?
como é que a inteligência artificial entra no mercado de seguros? Essa análise de correlação que você está falando. A porta de entrada do mercado de seguros para a utilização desses Large Language Models, como se chama na técnica, essas grandes bases de dados trabalhadas por forma a poderem ser utilizadas de uma forma concreta, tipicamente foi a análise de sinistralidade. Quando tu vais ver os modelos mais antigos de utilização de machine learning e agora de deep learning, o que tu encontras é que a porta de entrada são as análises de sinistralidade. E faz sentido, não é? Porque é uma preocupação importante tu conseguires realmente melhorar os teus modelos de análise de sinistralidade, seja do ponto de vista da precificação, seja do ponto de vista do tratamento dos sinistros que tu tens em casa. Porque isso permite-te democratizar o acesso ao risco, ao seguro, não é? Quanto melhor for a tua precificação, tendencialmente, mais baixo é o prémio que tu vais cobrar, e isso tem um efeito muito virtuoso, que é o de aumentar a tua capacidade de penetrar seguro na sociedade. Então, a porta de entrada acabou sendo essa parte. Com o passar do tempo, todos começámos também a ir para o pagamento de benefícios. Nessa análise de sinistralidade, mais especificamente, nós tivemos depois uma evolução para o pagamento concreto de benefícios, não é? Porque era possível começar a criar modelos mais sofisticados de análise de benefícios. Isso foi feito, em grande parte, pelo mercado ressegurador, que começou a trazer esse tipo de práticas para os seus modelos de análise de benefícios, mas também para os grupos seguradores que começaram também a fazer isso. E, finalmente, nós temos agora um passo mais recente, que é o de começar a utilizar os modelos de deep learning também na análise de produtividade. Isso é particularmente importante para as dinâmicas das equipes de trabalho, e quando tu, imagina, aplicas isso à parte da venda especificamente, isso pode trazer insumos muito importantes para ajudar os distribuidores a fazerem uma melhor alocação do seu tempo, demonstrando qual é que é o tipo de atividade que tipicamente gera maior produtividade na venda. Esse é um passo mais recente, mas é um passo que me parece que está a começar a ser investigado por todo o mercado. Muito bom, Nuno. Bom, para concluir, vou perguntar para você sobre a estratégia da MAG em relação à inteligência artificial. O que você pode nos dizer em relação às seguradoras e os corretores e a inteligência artificial? Na sua visão, quais são as consequências econômicas? Paulo, sempre colocando como pano de fundo que a penetração de seguro de vida na sociedade brasileira ainda é muito baixa. E que um dos maiores desafios que nós temos é o de fazermos o que estiver ao nosso alcance para podermos ajudar os distribuidores, ou seja, os corretores e os parceiros de distribuição, a serem o mais efetivos e produtivos possível na alocação do seu tempo e dos seus esforços para fazer a melhor e a mais eficiente distribuição dos produtos de seguro de vida. O desafio que nós temos na MAG é o de apoiar esse movimento. E o que nós estamos a fazer neste momento é criar instrumentos que estabeleçam correlações e causalidade entre que tipo de atividades é que se eu fizer com uma determinada intensidade e com uma determinada taxa de sucesso, me vão efetivamente trazer para uma maior efetividade na distribuição de produtos, gerando maior satisfação para os meus clientes finais. Nós já temos um projeto em piloto para as nossas lideranças comerciais, nesse sentido, mas o desafio que nós temos e que nós lançámos muito recentemente também à Microsoft, que é um parceiro importante da MAG há já bastantes anos, é o de nós desenvolvermos esse tipo de ferramentas também para os nossos parceiros de produção. Porque o tempo deles é a coisa mais importante que eles têm. E o que nós também aprendemos com o passar do tempo, lembrando que a MAG foi a primeira seguradora de vida brasileira a ter uma loja online, há 11 anos atrás. O que nós aprendemos é que a jornada de venda de um seguro de vida, ela não é digital 100% nunca.
ela é hoje uma jornada que ela é digital, que é um palavrão para dizer que, com certeza, o ambiente digital ele é um grande aliado para originar leads e para originar prospects e para originar suspects, mas que, em algum momento desse processo, a participação de um agente humano é crucial para que nós consigamos ter uma taxa de conversão que seja eficiente. Então, hoje, nós temos esse projeto importante relacionado com a geração de insumos que ajudem os nossos parceiros de distribuição a saber para quem vender da melhor maneira, em qual momento do tempo, qual produto, com qual argumentação. Começámos esse trabalho há cerca de 3 anos atrás, com bastante sucesso, e hoje estamos expandindo ele para todos os nossos parceiros de distribuição. Dentro de casa, já há muito tempo, já há 7 anos, que nós fazemos aceitação de risco com base em modelos de machine learning. E hoje, cerca de 30% do nosso pagamento de benefícios, ele também é processado pela máquina. Através de modelos que foram feitos com base no nosso histórico de pagamento e que a partir daí, são backtests, não é? E que a partir daí foram evoluindo para que nós hoje consigamos fazer isso de uma forma bastante mais extensiva do que quando começámos lá atrás. O efeito prático disso é nós termos maior celeridade no pagamento de benefícios, maior celeridade na aceitação de risco e estarmos a conseguir fazer aceitação de risco em riscos que antes eram negados, como, por exemplo, algum tipo de cânceres, como, por exemplo, algum tipo de patologias como diabetes com hemoglobina glicada superior a 6. Então, isso são tudo resultados de uma aplicação de inteligência e de tecnologia que está a aumentar o mercado das pessoas, dos brasileiros, que podem efetivamente tirar benefício de produtos de proteção financeira. Então vamos lá. Nós estamos a falar de aumento da capacidade de assessment de risco, portanto, aumento do mercado, melhor prestação de serviço para os nossos clientes com pagamentos de benefícios mais rápidos e uma melhor prestação de serviço para os nossos parceiros de distribuição com insumos importantes sobre como vender, o que vender, para quem vender, em qual melhor momento do tempo vender, por forma a que eles tirem o máximo partido do seu grande ativo, que é o seu tempo e o seu talento. Muito bom, Nuno. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Nosso muito obrigado ao Nuno. Quem agradece sou eu, Paulo e Galiza. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando de um assunto que me apaixona pessoalmente, já há bastantes anos, e que tem reflexos muito concretos já acontecendo no mercado. E todos eles positivos. Não há por que abraçar aquela ideia de que a inteligência artificial vai ser uma grande ameaça para o trabalho de quem quer que seja. O que nós vemos na MAG, desde que começámos a adotar a inteligência artificial, é o aumento de oportunidades que são enormes no mercado de seguro de vida no Brasil e que estão a originar cada vez mais trabalho dentro de casa. Cada vez mais trabalho bom, cada vez mais crescimento. Sim, existe o desafio de, em alguns momentos, nós reconfigurarmos algumas funções e melhorarmos as qualificações. Eu próprio sigo esse desafio continuamente. E nós motivamos todos os nossos colegas a seguirem também esse desafio. Na MAG, nós temos acompanhado estes assuntos, não apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista da implantação. Publicamos conteúdos com alguma frequência relativamente a isto, e eu convido a todos a seguirem esses conteúdos, seja no nosso blog, seja nos nossos perfis oficiais nas redes sociais, onde, periodicamente, nós trazemos algum conteúdo que entendemos que é importante compartilhar com o mercado. Não há por que não compartilhar com o mercado. O nosso mercado tem uma enorme responsabilidade, que é aumentar a seguridade da sociedade brasileira. E essa oportunidade de negócio é imensa. Então, quanto mais nós conseguirmos contribuir para que todo o mercado possa aumentar a sua penetração na sociedade brasileira, melhor isso vai ser para todos, também do ponto de vista do negócio. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que separaram um pouco do seu tempo para nos ouvir e convidar a seguir a MAG
nas suas publicações e nos seus conteúdos, sempre que nós partilhamos alguma coisa que seja relevante para a vida de todos. Continuação de bom trabalho para todos. Obrigado, Francisco Galiza. Paulo, esse é um assunto ainda que vai ser muito desenvolvido, é um assunto novo, as pessoas não conhecem, e ainda vamos falar desse assunto no futuro mais vezes, certamente. Um grande abraço a todos e obrigado ao Nuno. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Esperamos por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.